tarde. Eu sou o Alan, aluno de PCC, e a gente vai apresentar nosso trabalho final. O nosso tema foi sobre preconceito em relação à diversidade sexual das pessoas dentro da universidade, né? E nosso trabalho foi basicamente isso. Nós estruturamos uma pesquisa no formulário do Google, e a gente lançou no Facebook, no grupo na página da UFABC, para as pessoas responderem e darem as suas opiniões e se elas já sofreram ou não algum tipo de preconceito ou discriminação por causa da sua orientação sexual. Bom, meu nome é Paulo. Além de nós dois, temos no grupo o Vitor, que ajudou a gente na pesquisa. E também o importante é mostrar que no Brasil existem muitos casos de violência contra homossexuais, contra bissexuais, enfim, os LGBTs. E que por isso mostra a importância de uma pesquisa como essa, por estar relacionada com a gente, nosso ambiente, né, que é a faculdade. Então, o primeiro dado é que é sobre a idade das pessoas que responderam à pesquisa. A gente dá para perceber que tem uma participação muito grande da faixa etária de 18 a 25 anos, que é a faixa etária da maioria dos alunos da UFABC, porque os menores de 18 geralmente são os ingressantes e os maiores de 25 são os que já estão quase terminando a universidade. Além disso, tem os alunos mais velhos também que já entraram numa idade que não é que tem a maior proporção na universidade. E a gente pode perceber então que é isso, que os números estão provando isso, né, que realmente a maioria dos alunos são 18 a 25, por isso que eles tiveram 90% de participação na pesquisa, e os menores de 18 foram a segunda faixa etária mais comum, que provavelmente os ingressantes. Mas também a gente percebeu que teve uma baixa participação dos alunos mais velhos, talvez porque eles estejam, a maior parte deles já esteja trabalhando, eles podem ter já uma família formada, então talvez isso tenha dificultado deles de participarem da pesquisa, de estar online na hora que a gente postou, de terem visto o nosso enquete. A próxima pergunta era qual é a sua sexualidade, e aí mostrou que os heterossexuais são maioria na nossa pesquisa, mas que se forem somados todos os LGBTs, homossexual, assexuado, pansexual, bissexual, a porcentagem já fica maior para os LGBTs. Não maior que dos heterossexuais, mas relativamente fica maior. Por base aí de uns 41% LGBTs e 59% heterossexuais. Isso aí mostrou também que os heterossexuais se interessaram pela pesquisa, o que é importante, porque na maioria dos casos a gente vê que o preconceito, as discriminações nascem do ambiente heterossexual. Então é importante eles participarem da pesquisa e se conscientizarem e dar a opinião deles. Outra pergunta que a gente fez foi sobre se você já sofreu preconceito referente à sua sexualidade dentro e fora da faculdade. A gente percebeu que houve um baixo número de pessoas que disseram que sofreram preconceito dentro ou fora, só 9%, e dentro da universidade só 5%. E se for comparar, quando a pergunta foi apenas baseada em sofrer preconceito fora da universidade, já houve uma porcentagem maior. Mas a grande maioria das pessoas disse que nunca sofreu preconceito referente à sexualidade. Então isso mostra que provavelmente o ambiente na UFABC é mais tolerante do que no resto do Brasil e das outras universidades, mas que também o número não pode ser desprezado, que apesar do baixo número, qualquer caso tem que ser levado em conta. A outra pergunta era sobre se você era a favor da criação de políticas para coibir, para tentar diminuir o número de discriminações sexuais na universidade, e a grande maioria respondeu que sim, 79%, enquanto 21% respondeu não. Bem, um dado que ficou faltando
foi somente o gênero das pessoas, né, que responderam à pesquisa, no qual a gente teve 102 mulheres respondendo, 121 homens, então a maioria foi de homens. Depois dessa parte da nossa pesquisa que a gente fez, a gente abriu um espaço para que as pessoas dessem a opinião delas, né, sobre essa questão das medidas, se elas são a favor ou não de terem medidas para coibir esse tipo de prática dentro da universidade, e se elas fossem favoráveis à implantação de medidas, quais seriam as melhores medidas na opinião das pessoas pesquisadas, né? E não dá para falar aqui todas as opiniões, nós tivemos mais de 200 respostas e está tudo especificado aqui. Claro, como a pesquisa foi feita numa página do Facebook, então teve uma galera que respondeu coisas que não eram meio condizentes com o nosso trabalho, mas enfim, maioria das pessoas, grande maioria mesmo que escreveram aqui, realmente se importaram com o tema e colocaram a opinião de uma forma realmente sobre o que nós podemos fazer dentro da universidade para que o preconceito e discriminação sexual realmente não seja mais realidade para a gente. Para concluir, a gente pode perceber, assim, analisando os dados, mostram que a nossa faculdade pode ser considerada uma instituição que é tolerante com as diferenças da sexualidade das pessoas, mas também mostra que os casos existem, então não podem ser ignorados, porque apesar de terem só 5% ter respondido que sofreu preconceito dentro da universidade, isso é um número importante, apesar de não ser tão grande quanto no resto do Brasil, que os números são mais preocupantes. E também mostra que nosso grupo concorda que tem que ser tomadas medidas para diminuir mais ainda os casos de preconceito, e indo na linha do que os entrevistados também disseram, que 79% concordaram com esse dado. Além disso, mostrou que na nossa pesquisa teve participação de vários grupos, né, o que é uma coisa boa, porque mostra a opinião de vários lados, vários ambientes, e não só dos homossexuais. Então isso é muito importante, porque os ambientes heterossexuais são fundamentais nessa luta para diminuir o preconceito e diminuir os casos de discriminação.